Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Evans, professor de Física, e nessa aula, né, a gente vai falar um pouquinho de plano inclinado, tá? Então, coisa bem trivial para muita gente, mas que na hora de a gente discutir um pouquinho mais a fundo, talvez pegue algumas pessoas de surpresa, né, alguns efeitos interessantes, tá? Mas a gente vai usar esse plano inclinado para aplicar para uma rampa qualquer. Então, a gente vai descer ladeira abaixo com qualquer curva. E eu vou usar para isso resultados do plano inclinado, um pouquinho de cálculo numérico, né? E a gente vai discutir um pouquinho sobre curvas tautócronas. Então vamos falar um pouquinho o que é isso, né? E em particular mostrar que a braxtócrona, que foi uma curva que eu apresentei para vocês no experimento 36, eu vou colocar aqui em cima o card, que ela é uma curva tautócrona também. Tá? Então eu não vou demonstrar isso, na verdade eu vou usar esses resultados numéricos para mostrar que de fato esse resultado aí é verdadeiro e a gente consegue verificar esse resultado com um pouquinho aí de programação. Então, para quem também não sabe programar, eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Quem souber programar, ótimo, pode aprender bastante coisa, mas quem não souber, fica tranquilo. Tá? Então, tudo isso aqui vai começar com o mais básico, né, que é o plano inclinado, que é o que a gente vê ali no comecinho da física, quando a gente vai ver aí dinâmica, tudo bem? Então, basicamente, o que me interessa aqui é saber se eu tiver um plano inclinado, tudo bem? Ele começa numa altura e numa coordenada x com determinada inclinação. Qual que é o tempo que leva para sair da parte de cima e chegar até a parte de baixo, dada uma velocidade inicial, tudo bem? Então aqui basicamente o que eu estou fazendo? Estou calculando algumas coisas preliminares. Então tem um Δx do caminho do início ao fim, tem um Δy, tem uma velocidade inicial v0 que a princípio pode ser nula, tem esse k que é um fator de correção que daqui a pouco vou explicar de onde ele vem, e uma gravidade g, né, que por default é 9,81. E basicamente o que eu estou fazendo aqui é calcular a inclinação θ do plano inclinado, né, que é menos ΔY sobre Δx. Esse Δy normalmente ele é negativo porque está descendo, né? Tem o S, que é a distância percorrida, que basicamente é um Pitágoras. É Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado em uma raiz. Esse Q é SQRT, vem de square root. Então, raiz quadrada. E aqui tem uma aceleração, que é g seno θ em um fator de correção, e o tempo, que é dado por isso aqui. Então, para demonstrar esses resultados, vamos fazer uma continha, né, à parte. Então, deixa eu passar aqui a cena. Cheguei. Né? Então, vamos comentar um pouquinho sobre as contas que são feitas para chegar nesses resultados. Então, vamos começar aqui do plano inclinado mais simples possível. Quando você faz um plano inclinado com um pontinho material, certo? Como este aqui, tá? Então, ele vai cair, né, ao longo desse plano inclinado. E aí, como eu falei, as definições aqui, eu tenho x0, y0 inicial neste ponto, um xf, yf final neste ponto. Isso aqui é o Δx, isso aqui é o Δy, e na hipotenusa nós temos um S, certo? E via de regra, quando está tratando de um ponto material, qualquer pessoa que estuda um pouquinho de física deve se lembrar, né, que a aceleração você pode deduzir que é g seno θ, essa aceleração ao longo dessa direção do plano inclinado, tudo bem? Então isso é um exemplo típico de movimento retilíneo uniformemente variado com uma aceleração constante dada por g seno. Maravilha, vamos tentar desenvolver um pouquinho esse negócio, tá? E em particular determinar o tempo de percurso do ponto inicial ao ponto final, né? Isso aqui já tem, como eu falei, o teorema de Pitágoras aqui. Eu aplico e deduzo esse resultado aqui do comprimento da curva, certo? Em função de Δx e Δy, né? A tangente de θ, que é uma quantidade aqui que a gente precisa determinar o ângulo de inclinação. A tangente de θ é o Δy menos Δy e Δx. Lembrando que o jeito que está definido Δy, ele é negativo, né?
Atentem aqui para essa equação aqui de cima, né? Como o y final está abaixo do inicial, então ele é negativo e a inclinação eu defino como positiva, então por isso esse sinal aqui de menos aqui e aqui. Tiro um arco tangente, eu tenho, né, o θ, que eu posso tirar o seno dele depois para calcular a aceleração. Então, vamos estudar um pouquinho esse movimento retilíneo uniformemente variado. Então, você tem a função horária do espaço. Se eu tomar o espaço S igual a zero do início, maravilha. O S de t eu posso colocar como sendo função horária, vamos usar isso aqui. Tá? Ele é um V0 inicial, t, mais A tangencial, AT, sobre 2t ao quadrado. Então, se você quiser encontrar o tempo final, basicamente, né, esse S de t vira aquele S final, o comprimento de todo o plano inclinado, passa ele para o outro lado, fico com essa equação aqui, né? É uma função de segundo grau que precisa encontrar as raízes, né? Naturalmente, uma delas vai ser mais interessante do que a outra em termos físicos, né? Então, aqui eu dividi todo mundo por AT sobre 2. Para quê? Para o termo líder ficar sozinho. Então, fica um t ao quadrado 2V0 AT menos 2S sobre AT. Tá? Porque fiz isso aqui basicamente por uma questão de gosto, que eu prefiro deixar esse termo líder aqui igual a 1. E a equação de segundo grau, vamos resolver isso aqui, um Bhaskara vai ser aplicado. Então, menos B, né? Aí que teriam mais ou menos raiz de delta, B ao quadrado menos 4AC, né, sobre 2. O A é igual a 1. Então, o tempo de percurso por Bhaskara vai me dar esta equação aqui. Naturalmente, eu estou interessado em tempos positivos, né? Então, esse sinal de menos ele é desprezado. Me interessa apenas a solução positiva, né? Que eu começo o tempo e me fornece, né? Então, o domínio daquela função horária é t maior que zero. Então, eu basicamente vou desenvolver esse negócio, né? Esse AT pode ir para baixo. Então, entra aqui na raiz, né? Um AT ao quadrado dentro da raiz, né? Então, cancela isso aqui, multiplico em cima e embaixo por AT, né? Então, esse cara aqui some, esse cara aqui some, aparece um AT ao quadrado, vai aparecer no numerador. Me chega nessa AT aqui e AT aqui, né? Me chega nessa expressão de cima, tem um 2 embaixo e várias coisas com o fator 2 em cima, cancela em cima e embaixo o 2. Dentro da raiz entra o 2 ao quadrado, né? Então 4 fica 1 aqui, o 8 cancelado fica um 2, né? E resumindo tudo, a gente chega nesse resultado aqui do tempo. Tá? Eu não estou entrando nesse nível de detalhes todos da continha, porque eu considero que você possa fazer isso em casa acompanhando. Tá? Então tenta aí desenvolver essa conta aqui também, porque a gente vai falar sobre bastante coisa ainda. Tudo bem? Então, o tempo de percurso, né, do plano inclinado aqui com uma velocidade V0 e esse caminho S e essa aceleração tangencial AT, que de propósito eu não substituí por G-seno ainda, tá? É dado para essa equação 3. Tá? Então esse é o resultado que a gente colocou no nosso código, que eu mostrei lá em cima. Essa equação 2 a gente também colocou no nosso código e a equação 1 também colocou no nosso código. Então tudo isso aí é resultado físico que vem da conta, a gente implementa ali no nosso programa. Tudo bem? Então, se a gente particularizar, né, para uma velocidade nula no começo, né, percebam que o V0 vai se anular e eu fico com raiz de 2S. Deixa eu fazer essa conta aqui um pouquinho em mais detalhes, né? Se o V0 se anula, eu tenho raiz 2SA aqui em cima, menos 0, né? E esse V0 aqui dentro da raiz vai zerar também, AT. E aí eu vou ter 2S sobre o AT que pode entrar na raiz. Aí isso aí é um resultado que é mais comum de você ver em problemas mais simples, de ensino médio, por exemplo. Tá? Então esse é um resultado bem conhecido.
Aí a pergunta é, normalmente o que a gente faz, né, no termo mais inocente possível, é substituir o AT igual a G seno θ. Né? A gente, a princípio, poderia fazer isso. O que muita gente faz é aplicar isso de cara e não pensar muito no que está acontecendo fisicamente. Então, se você tiver e quiser implementar fisicamente um plano inclinado, você vai pegar uma rampinha ali, como eu fiz, né? Seja numa madeira, como a gente fez no experimento 36, ou seja numa rampa, numa mesa, tá? Que o jeito mais fácil de fazer isso em casa, você tem um plano inclinado que as coisas rolam ali, você consegue medir um movimento retilíneo uniformemente variado. O problema é que, se você quiser comparar essa teoria que a gente está fazendo até agora com o ponto material com isso, tipicamente as coisas não vão dar muito certo. Por quê? Porque na realidade você acaba usando uma bolinha que rola. E esse rolar, parte da energia cinética fica sendo armazenada em translação e parte em rotação. Então tem um problema aí de qualquer coisa que gire, né? Ela não pode ser aproximada, né, tão bem assim como um ponto material. Qual que é a solução para isso? É se isso aqui não girar e toda energia cinética seja de fato translação. Qual que é o problema com isso? É que você precisa ter uma superfície muito lisa para o coeficiente de atrito ser desprezível, tá? E poder de fato cair bem. Tá? Então você fica um pouco aí entre a cruz e a espada ali, querendo casar teoria e experimento. O que eu vou fazer aqui vai ser algo parecido com o que eu fiz no experimento 36 da Brachistochrona, que é pensar em uma bolinha, né? Uma bolinha que gira, e aí isso fica fácil de fazer qualquer plano inclinado e a gente medir aí isso acontecendo. Tudo bem? Então, para objetos que rotacionam, isso aqui não é verdade, né? Porque isso aí despreza o movimento de rotação. Então, estou falando de um ponto que não tem dimensão. Então, como é que a gente adapta isso para uma bolinha que gira? Então, a gente precisa um pouco aí de corpo rígido, um efeito de rolamento. Tá? Então, para isso, a gente falou já um pouco disso no experimento 11. Tá? Então, os experimentos que eu vou conversando e referindo, eu vou colocando aqui os cards em cima. Certo? A princípio, aqui a gente tem um rolamento que eu vou supor que é ideal, ou seja, um rolamento, né, esse fato de girar aqui sem deslizar. Então, sem deslizar, o ponto de contato ele não faz isso aqui. Tá? Então, o tanto que gira ao longo dessa direção aqui é o tanto que se desloca ao longo dessa direção. Tá? O ponto de contato é sempre coladinho. E aí você resolve isso com segunda lei de Newton para translação e para rotação. Então, para translação, basicamente, você vai ter ao longo dessa direção aqui x', né, que essa direção x' aqui é essa tangencial, eu vou ter essa equação aqui. E para y', essa aqui está o sistema de eixo, tá bom? O y', a gente vai ter na direção perpendicular que não acontece movimento, portanto, a normal é igual a componente, essa componente aqui do peso, né, que eu tenho mg cosseno θ, e aqui eu vou ter mg seno θ. Então, eu vou decompor esse peso aqui nessas duas componentes. Tudo bem? E aí você precisa basicamente agora, né, de mais uma coisa que vai ser o torque, né? Então, o torque que é feito sobre essa esfera aqui, ela vem da força de atrito, né? Tomando como referência esse centro, né? Então, percebam que tanto o peso quanto a normal estão orientados em direção ao centro da esfera e, portanto, não exercem torque sobre ela. Quem, de fato, faz ela girar é a força de atrito. Então, a força de atrito vezes o raio, que é o braço, é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular alfa, né? Então, o Φ vai ser Iα sobre R, né? E a condição de rolamento perfeito, sem deslizamento, é que nós tenhamos a aceleração tangencial igual ao alfa vezes o raio da esfera. Então,
eu estou fazendo aqui agora é uma esfera no plano inclinado e não mais um ponto material. O preço que você precisa pagar é que você precisa ter equações de translação com aceleração linear, equações de rotação com aceleração angular e um vínculo aí que una acelerações angular e linear. Tudo bem? Então, basicamente isso é expresso para essas equações 4, 5, 6, 7. E aí você tem um sistema linear que você pode resolver sem grandes dificuldades. Então, resolvendo isso aqui, a 6 com a 7, você combina então e acha a força de atrito, né? Esse aqui com essa. E pode escrever a força de atrito em função da aceleração tangencial. E aí você tem só grandezas tangenciais agora, lineares, forças e acelerações. E então você troca a força de atrito aqui nessa equação 4 e pode trocar por esse fator aqui de inércia e aceleração tangencial. Manda esse termo para a direita e fatora a aceleração tangencial. E isso aqui que está fatorado você joga para a esquerda dividindo. É um algebrismo aí um pouco tranquilo, sem nada demais. Tá? Mas o mais importante é esse resultado que nós encontramos, que é a aceleração tangencial para um objeto rolando em um plano inclinado, né? Supondo deslizamento perfeito. Tá? E por enquanto isso aqui ainda serve para uma esfera, para um cilindro vazado, um anel, qualquer coisa que role. Tá? Para particularizar para uma esfera, nós precisamos substituir o resultado do momento de inércia dela. Então, cada tipo de geometria diferente terá uma resistência diferente de rotações que é representada pelo momento de inércia I, que ele é um análogo angular de uma massa, por exemplo. Certo? Então, para uma esfera homogênea, nós temos que o momento de inércia I de uma esfera é 2/5 de mr ao quadrado. Então, para uma esfera, isso aqui, tudo bem, vale 2/5, que é igual a 0,4. Então, esse número aí, 0,4, 2/5, é um número bem importante daqui para frente. Tá? E aí, então, percebam que isso aí permite que nós determinemos a aceleração tangente de uma esfera girando um plano inclinado que não é gesseno. Porque eu vou ter esse resultado aqui de 5/7, que é basicamente o que? Ele né? A aceleração vai ser g seno, que 1 mais esse fator aqui, e sobre mr ao quadrado, que é 2/5. Né? Então isso aqui vai dar g seno θ. 1 mais 2/5, 7/5. E aí você joga ele para cima e dá 5/7. Então, perceba que se o seu objeto rola, né, você passa de um g seno, que é do ponto deslizando sem atrito, para um 5/7, que é a condição de uma esfera girando com um rolamento perfeito, que é uma hipótese mais fraca, né? Então, não necessariamente é perfeita essa hipótese, mas ela é bem razoável. Tudo bem? Então, isso aí é um pouco de física da teoria que a gente precisa apresentar para depois agora a gente voltar para o nosso código. Tudo bem? Então, vamos retornar aqui para o início. Tá? Então, se você tiver alguma dificuldade nisso aqui, dá uma conferida, né? Se é exatamente no plano inclinado, se é no momento de inércia, rolamento, rotação, um pouco na álgebra, tenta refazer as contas. Que agora nós vamos voltar com esses resultados para o programa. Então, vamos lá para as curvas caindo ladeira abaixo, e a gente vai falar aí de curvas tautócronas. A gente vai mostrar que a braxtócrona, a curva de tempo mínimo entre dois pontos, ela é tautócrona também. Tudo bem? Isso pode ser mostrado de forma algébrica, mas a gente vai ilustrar isso, né? Verificar isso aí com o nosso código. Tudo bem? Então, o que eu fiz aqui foi basicamente implementar
resultado de angulação de um plano inclinado com ΔX e ΔY, espaço percorrido S, aceleração angular, né, com G seno θ, e aquele termo de correção 1 mais 1K, onde esse K para a esfera é 0,4. E aqui implementei também aquela expressão, né, de raiz quadrada de V0 ao quadrado mais 2SAT menos V0, tudo isso dividido por AT. Isso vai me dar o tempo de percurso do plano inclinado. Tudo bem? E aí, nós fizemos no experimento 36 um plano inclinado que tinha distância horizontal de 37 centímetros, tá? A altura de 23 centímetros e meio. Aqui tem a gravidade, né? Então, tem esse plano inclinado que me interessa aí determinar qual que é o tempo de percurso. Então, eu vou aplicar esse resultado aqui, que eu já determinei na teoria, e o valor teórico de uma bolinha girando nesse plano inclinado. Eu vou colocar esse K, fator de correção de rotação 0,4, e vai me dar 0,48 segundos. Então, é quase meio segundo é o que ela precisa aí para cair, né, ladeira abaixo. Tudo bem? E aqui o meu objetivo com esse programa não é fazer um plano inclinado, que isso eu consigo fazer na mão sem problemas, mas é fazer uma rampa de tamanho qualquer. Então, como é que a gente vai fazer isso? Uma rampa de tamanho qualquer, basicamente a ideia principal vai ser o que, gente? Eu vou pegar essa rampa toda e vou fatiar em vários pedacinhos pequenos, de tal forma que eu possa imaginar um plano inclinado para cada pedacinho desse diferente. E a inclinação vai mudando e a bolinha vai viajando, né? E aí você consegue, com essa ideia, né, que é uma ideia de uma diferencial, né, cortar em pedacinhos pequenos, depois somar todos, ou seja, integrar, né? Então isso aí tem toda a ideiazinha de cálculo que está sendo implementada ali. Tudo bem? Mas estou fazendo isso em termos numéricos e não em termos algébricos com cálculo diferencial integral. Mas basicamente essa é a ideia. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou conservar energia, né? Então eu vou receber aqui uma curva, tá? Então é uma curva que tem o formato de um data frame aí no código, tá? E eu vou calcular uma velocidade. Isso aqui eu calculo como conservação de energia. Então eu calculo mv ao quadrado sobre 2 igual a mgh. Na verdade o mg ΔH, o quanto que cai, né? Então isso vai me dar que a velocidade é raiz de 2g ΔH. Então calcula a velocidade naquele ponto com conservação de energia, tá? Que aí eu fujo de erros numéricos desnecessários, né? E aí eu vou tomar toda a curva e vou fazer várias ΔX. Então eu vou tomar, né, variações em cada trechozinho, quanto é que foi ΔX naquele trechinho. Vou tomar quanto foi o ΔY em cada trechinho que eu vou fazer, que eu vou fatiar minha curva. E aí, para cada trechinho desse, eu vou calcular um ΔT, né? Onde esse ΔT é basicamente, né, esse tempo do plano inclinado, que é uma função que eu defini lá em cima, né? Então, o tempo do plano inclinado é isso aqui. Então, dado um ΔX, um ΔY, uma velocidade, um K, um G, ele me calcula quanto é que é o tempo de percurso daquele planozinho inclinado infinitesimal. Então ele calcula isso e me dá esse termo daquele percursozinho. E aí como é que eu acho o caminho ao longo de toda a curva? Basicamente eu vou pegar todos esses ΔTs e vou somá-los. O que eu consigo fazer isso com esse data frame aí, e vou somar todos os ΔTs daquela coluninha, tá? Com esse ponto soma. Então, aí eu vou colocar aqui esse fator de correção, porque eu estou falando de uma esfera. E aí, então, feito isso aqui, a gente pode testar, por exemplo, para um plano inclinado, certo? Deixa eu rodar aqui tudo, só para garantir que vai rodar, né, que já tem tudo feito. Ótimo. Então, vamos lá. Vou fazer isso para um teste do plano inclinado, porque o plano inclinado é uma curva, tá? E aí eu crio
esse data frame com essa curva aqui, tá? E aí então eu crio assim, esse cara tem um x inicial, 0, 0, e vou ter aqui um x final que é 37 centímetros e uma altura que é menos 23,5. Tá? Então esse aqui é o meu plano inclinado. Se eu fizer o tempo da curva, dessa curva aqui que é definido por 2 pontos, eu não preciso fatiar meu plano inclinado, né? Vai me dar 0,4828, que é basicamente a mesma resposta que eu tinha antes. Então eu fiz um teste aqui de sanidade do meu cálculo de curva. E agora eu posso partir para curvas de qualquer formato, né? Por exemplo, uma curva cicloide, que é definida como sendo esse x de θ, um a que multiplica θ menos seno θ, y a que multiplica 1 menos cosseno θ. E eu vou tomar este θ variando entre 0 até π, tá? E vou dividir isso em espaçamentos iguais, né, que faz esse lean space, espaçamento linear, com 60 passos. Então, vou fatiar essa curva aí em 60 passos, tá? E vou construir a minha cicloide, tá? Então, basicamente, a minha cicloide aqui é dada por essa expressão aqui. Isso aqui é um θ, um parâmetro auxiliar. Ele me constrói o x e o y dessa coluna aqui com 60, né? Com 60 passos aqui. E se eu quiser visualizar esse negócio, eu posso colocar aqui plot, né? Então é cicloide. Fazer um gráfico x por y, né? Então vamos fazer aqui um x e a cicloide y aqui. E se eu fizer isto, se tudo der certo, H é o nome correto. Então, fazendo ao vivo, se eu fizer isso aqui agora, isso aqui não é mais um plano, isso aqui é uma curva genérica, formada de um cicloide, tá? Aqui é Brachistochrone, né? O caminho de tempo mínimo, então, portanto, esse tempo deve ser menor do que aquele 0,48 e que eu vou fatiar aí em 40 pedacinhos, né? Então, 40 pontos. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, esse ó, né? Eu tenho aqui 60 pontinhos ali e eu vou olhar o plano inclinado de ponto a ponto, tá bom? E aí eu vou fazer essa curva aqui, vou calcular o tempo de curva. Vou renudar aí para 2 decimais, que é, assim, não age para ter erros numéricos, enfim, então 2 decimais dá um bom resultado para a gente. 0,35. Então, de fato, é mais rápido do que aquele 0,48. Né? Então, a Brachistochrone, de fato, é um caminho mais rápido, né? Sujeito só à gravidade, entre esses dois pontos. Certo? Então, ela acelera de forma mais rápida aqui. Ela é mais longa que a reta, que esse ponto final, mas ela acelera mais rápido aqui, portanto, chega até o final de forma mais rápida que o plano inclinado. Tudo bem? E aí a gente tem aqui nossas curvas cicloide, aqui tem a velocidade calculada ponto a ponto, sai do repouso, a velocidade é 0. Aqui eu tenho a velocidade inicial, 2,14, quase 2,15 metros por segundo. Aqui os deltas x, delta y e delta t, ponto a ponto. No final é o último ponto, então ele não tem nada para fazer a diferença do próximo passo. Né? Então por isso que acaba dessa mensagem de erro, esse num que significa not a number. Tudo bem? O balanço de energia, para você poder visualizar o que está acontecendo, está aqui também. Aqui eu fiz o gráfico aqui da energia gravitacional com x, então x está em metros aqui. E aqui eu então tenho uma coisa que é mgh, então o GH está aqui, essa curva aqui. Antes eu tinha a energia gravitacional e vai diminuindo. Depois eu tenho a energia cinética que era 0, a massa em repouso e vai crescendo, né? E a soma delas é a energia total que é constante. Tudo bem? Então basicamente é isso aqui que se passa, né? E a gente tem aqui que agora a cicloide é uma curva tautócrona, tá? Então como é que a gente demonstra esse efeito aqui que é a curva cicloide tautócrona? Então a gente precisa definir o que é uma curva
tautócrona, né? Então, cronos é tempo e tauto quer dizer que é próprio, né? Então, é uma curva de tempo próprio. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar esta curva aqui em cima, né, esta cicloide aqui, tá? Qualquer ponto que eu colocar a bolinha, ela chega até o final com o mesmo tempo. Então isso é muito estranho, porque aqui, se eu coloco lá em cima, ela percorre 0,35 para chegar até o fundo. Bacana. Se eu colocar aqui até o meio, ela vai durar a princípio 0,35 também. Por quê? Será? Eu estou dando um espaço menor, por que não é menos tempo? Né? No plano inclinado, por exemplo, é menos tempo. Né? Quanto mais perto você estiver lá, fica menor. A questão é que aqui você anda mais tempo, mas começa com aceleração maior. E aqui você anda, se soltar a bolinha aqui, você anda pouco, mas está bem pouco inclinado. Isso acontece de um jeito que qualquer ponto que você soltar, você vai ter esse tempo aí fixo, né, de 0,35. E a gente consegue verificar isso? Sim, uma vez que a gente tem um programa feito, a gente consegue variar os parâmetros e verificar isso aí a partir das nossas simulações. Então, antes a gente definiu curvas cicloides com θ variando de 0 até π, 3,1415. Então, perceba aqui que agora o θ na curva cicloide 2 vai variar de 1 radiano até π radianos em 50 passos. Ou ainda de 2,5 radianos até π radianos em 50 passos. Isso aqui é totalmente genérico, não varia muito. Tá? Então, antes era de 0 até π. Olha só. O zero variava, começava aqui em 0. E eu começava de 0 até π. Se você tiver um número razoável de passos, aqui não deve mudar muito, não. Então, mudo 50 passos, deu a mesma coisa. 60 passos, mesma coisa. Agora tem que ser uma quantidade de pontos razoável. Se você tiver 20 passos aqui, ainda dá. E aí perceba que 20 passos você tem bem menos pontos, mas quando eu faço a integral toda, isso aqui ainda tem essa precisão aqui de 2 decimais. Tudo bem? Mas é claro que se eu colocar mais decimais aqui, vamos colocar 4. 4 aqui. Eu tenho 35, 36. E se eu colocar 60, eu tenho aqui 34,8. Então, assim, é um erro numérico associado a você discretizar a sua curva. Então, por isso que eu coloco 2 aqui, que eu consigo ter uma boa precisão e enxergar as coisas acontecendo, né, sem me importar com erros numéricos. Não é o objetivo desse vídeo. Tudo bem? E aí, se eu rodar, então, a cicloide 2 e calcular o tempo de curva da cicloide 2, eu tenho 0,35. Se eu calcular da cicloide 3, que começa de 2,5 radianos até o π, né, e rodar, eu tenho 0,35. Isso aqui é o tempo da curva da cicloide 3. Né? E aí vamos tentar enxergar com o gráfico isso aqui acontecendo. Então, isso aqui tudo, eu estou fazendo um gráfico aqui. Né? Eu estou fazendo o gráfico das 3 curvas. Né? Curva 1 da cicloide 1, da cicloide 2, da cicloide 3. Né? Então, a cicloide 1 é a curva completa azul, que continua até o final. A cicloide 2 ela começa aqui, né, e vai até o final. E a cicloide 3 começa aqui no pretinho e vai até o final. Se eu pegar a bolinha e soltar deste ponto, deste ponto e deste ponto, e ela correr essa curva, as 3 chegam no ponto final no mesmo tempo. Certo? Então, por isso que disse que a curva cicloide ela é tautócrona. Né? Então, ela tem um tempo próprio aí de chegar de um ponto inicial arbitrário até o ponto final. Ela sempre percorre esse tempo aí no mesmo... percorre esse caminho aí, que pode ser maior na curva azul ou menor na curva preta, mas ele é percorrido aí no mesmo tempo t. Tá bom? E a gente percebe aí isso aí através deste código, dessa simulação aí de tempo de percurso. Tudo bem, gente? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Tá? Eu, pelo menos, me diverti bastante fazendo essas simulaçõezinhas, essas brincadeiras. E espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí de física, um pouquinho de programação. Vou tentar fazer algumas
simulações aí computacionais daqui para frente, né? E aí vocês podem comentar aqui embaixo, dando ideia. Estou sempre aberto aí a sugestões, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E aí você me ajuda, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.